Ao debate com o João Galamba e com o Marco António Costa. Olá aos dois, bem-vindos. Já há essa leitura diferente quanto ao déficit, mas Bruxelas também revê em alta o crescimento económico de Portugal e isso, Marco António Costa, deve ser visto como uma avaliação positiva do trabalho que tem sido feito. Eu julgo, antes de mais, boa noite, julgo que é acima de tudo positivo para os portugueses e para o país e de alguma forma ajudaria ou poderá constituir um fator de incentivar o Governo a ter uma maior ambição no desenho do orçamento e também nos objetivos a atingir. E, portanto, o que está aqui em causa nas afirmações da Comissão Europeia prende-se com as circunstâncias de avaliarem com reservas, aquelas que são as previsões de execução orçamental do Governo, nomeadamente face aos dados que são apresentados, que aliás está em linha com aquilo que ontem e hoje o Conselho de Finanças Públicas veio dizer publicamente relativamente ao orçamento que está apresentado para 2018. Eu gostava de dizer que este orçamento ainda é um projeto, porque agora na fase da execução da discussão na especialidade há sempre alterações que são realizadas e essas alterações necessariamente poderão vir a configurar um orçamento, apesar de tudo, diferente daquele que foi apresentado e foi aprovado na última semana, na generalidade. Gostava de chamar a atenção, já o disse aqui uma vez e gostava de voltar a chamar a atenção, que este orçamento, por exemplo, ainda falta um conjunto de medidas que no âmbito daquele que foi o efeito devastador dos fogos florestais, que importa vir a assumir, e foi um compromisso que está estabelecido, que o Parlamento teria alguma amplitude, as bancadas que fazem parte da maioria deste Governo, para acrescentarem, em diálogo com os outros partidos, um conjunto de medidas no sentido de tornar possível que a preparação, o combate aos fogos nos próximos anos tenha outra organização e outros meios, mas também que a recuperação das zonas ardidas e destruídas pelos fogos possam beneficiar de um conjunto de medidas de recuperação dessas mesmas zonas. E depois há uma questão que não pode ser ignorada. Este Governo prima fundamentalmente por apresentar determinados documentos e depois ter métodos de execução bastante variáveis na sua abordagem à execução desse mesmo orçamento. O que é que eu quero dizer com isto? Vimos que em 2016, por exemplo, os resultados foram atingidos com um conjunto de medidas extraordinárias, desde as cativações que foram feitas quase 1.000 milhões de euros, a passar pela circunstância de ter sido lançada a mão de um conjunto de receitas, nomeadamente receitas extraordinárias através da reavaliação de ativos, mas também as receitas que decorreram do programa de perdão fiscal que foi lançado pelo Governo. E, portanto, eu julgo que, quando se olha para este documento, há um valor facial que o documento tem, mas que não corresponderá, nem pode sossegar. Portanto, concorda aqui com esta previsão mais conservadora da Eu acho Europeia? que, acima de tudo, as visões conservadoras baseiam-se não só naquela que é a realidade macroeconómica e os dados deste documento, mas também a prática do Governo e a forma como o Governo depois conduz a execução orçamental. João Galamba, Bruxelas diz que o déficit desce, sobretudo graças ao bom ciclo económico e não propriamente graças a medidas de consolidação orçamental. Com este ciclo económico, com este crescimento, de acordo com as previsões, a abrandar no próximo ano, o Governo deveria pensar em medidas de consolidação orçamental? Não, que o Governo aproveita a boa conjuntura, quer em matéria de crescimento, quer em matéria de emprego, quer em matéria de redução de juros, é uma boa notícia, uma má notícia. Portanto, não tentemos transformar uma coisa que é bom numa coisa que é mau. O que os portugueses seguramente não querem são medidas de cortes de salários, de cortes de pensões, de aumentos brutais de impostos. Essas são as medidas que os portugueses não querem e fazem bem em não querer, porque elas são negativas para a vida dos portugueses e não são, longe disso, positivas para o crescimento económico. Então, que efeito é que pode ter um abrandamento do crescimento económico? Nós podemos traçar todos os cenários catastróficos para o futuro, mas há uma coisa que temos de ter presente. Se houver cenários catastróficos no futuro, que não se prevêem que aconteçam, mas que podem sempre acontecer, como é evidente, não há orçamento que nos valha. Se nós tivermos uma crise financeira, se o mundo entrar em colapso, não é por se mexer nos escalões que o país está mais bem protegido. Portanto, aquela ideia de que nós devemos sempre
pressupor que a catástrofe está iminente e que nos devemos preparar para elas têm dois problemas. Um, a catástrofe não está iminente. E dois, se a catástrofe estiver iminente, não há medidas que nos valham. Portanto, o que nós precisamos aqui é de um orçamento que responda às necessidades do país. E é este orçamento, pela terceira vez consecutiva, que o faz. Nós temos que ver as previsões da Comissão Europeia que a Comissão Europeia fez há um ano, as comissões de outono, em 2016. A Comissão Europeia previa que o PIB português crescesse 1,2. Agora prevê que cresça 2,6. E até pode crescer mais, está neste momento a crescer 3. É previsível que abrande no segundo semestre, mas é mais do dobro. O déficit, o ano passado, previsto pela Comissão Europeia para este ano, era 2,3. Agora já prevê o mesmo que o Governo, 1,4. A política orçamental que tem sido seguida tem sido adequada. Tem sido uma política orçamental que combina, ou que tenta dar resposta a um conjunto de necessidades que muitas vezes são opostas. Portanto, acha que estas previsões que a Comissão Europeia faz em relação ao déficit do próximo ano, devemos desvalorizá-las? Não devemos desvalorizar, devemos entender o que é que elas significam. A Comissão Europeia tem, e basta olhar para as previsões dos déficits de outros países, porque não nos esqueçamos que a Comissão Europeia o que faz aqui é uma avaliação de todos os orçamentos e previsões para todos os países. Basta ver o déficit de Espanha, o déficit de França, quer dizer, Portugal está bem, está no bom caminho, está com bons resultados na frente económica, excelentes resultados no emprego, excelentes resultados no emprego e muito bons resultados em matéria de déficit. Portanto, não podemos perder essa realidade de vista, não podemos transformar agora boas notícias em más notícias. Não são boas notícias. A Comissão Europeia reviu muito em alta as suas previsões para o PIB e muito em baixa as suas previsões para o déficit. Portanto, não tentemos agora criar aqui um facto negativo onde ele não existe. A Comissão Europeia tem como um critério, é uma questão metodológica, não conta, só conta medidas totalmente especificadas. Portanto, se puser lá, vamos cortar salários, eles contam que isso reduz o déficit. Se vamos aumentar o IVA, contam... Agora, se disser assim, vamos melhorar mecanismos e melhorar a eficiência atingindo poupanças de X, que muitas vezes acontecem. A Comissão Europeia não é que faça um juízo negativo sobre essa... Não é que diga não acreditamos que isso seja possível. Definiram metodologicamente que quando não está detalhadamente especificado onde é que se corta ou que imposto é que aumenta, a Comissão Europeia assume que o efeito dessas medidas é zero. Ora, ainda hoje, por exemplo, saiu um artigo no Jornal de Negócios sobre, até era com declarações de Pedro Pita Barros, que dizia que um dos problemas na área da saúde era a pouca eficiência da despesa pública, que havia muitos desperdícios. Ora, uma boa gestão nessa matéria, obviamente que a saúde precisa de mais recursos, mas também precisa de gerir melhor os recursos que usa. Uma política que pretenda gerir melhor os recursos na área X, Y ou Z e atingir poupanças graduais com melhor gestão ao longo dos anos, a Comissão Europeia conta isso como zero. A Comissão Europeia não está a dizer que não acredita em nada, que acha tudo uma mentira ou uma aldrabice. Não. Definiu um método que é só contamos medidas de redução de déficit que sejam detalhadamente especificadas. E é assim para Portugal, como é assim para os outros países, e é assim para este governo, como foi assim para o anterior governo ou para qualquer governo que venha. É uma questão metodológica. Portanto, nós temos que ver, sobretudo, a evolução das previsões da Comissão Europeia, que são francamente melhores face ao ano passado, e isso significa que a Comissão Europeia viu o que se passou durante 2016 e 2017 e reviu em alta, tornou-se mais otimista em relação a Portugal, isso é positivo, mas nós temos um déficit aqui que equilibra várias coisas, como eu estava a dizer há bocado. O país precisa, em muitas áreas, de mais despesa pública. Os portugueses precisam, em muitas áreas, de menos impostos. O déficit tem de baixar. A dívida tem de baixar. Ora, o que este governo pretende fazer é compatibilizar todos estes objetivos. Há quem diga que o único objetivo do país deve ser reduzir o déficit e a dívida e que tudo o resto tem que ficar parado. Há uma pessoa até, não é do PSD, mas é uma pessoa próxima do PSD, um especialista em finanças públicas, que até teve há pouco tempo no Parlamento, o professor Joaquim Sarmento, que dizia, na minha opinião, o objetivo da próxima década para Portugal é reduzir o déficit o mais possível, porque o objetivo central do país deve ser apenas reduzir a dívida. É uma opção. Nós entendemos que, obviamente, que devemos reduzir a dívida, mas não pode ser o único objetivo do país. Há outros. E o que este orçamento, ou melhor, que os 3 orçamentos que o Governo apresentou até agora fazem é compatibilizar um conjunto de objetivos que muitas vezes são contraditórios, ou são, quer dizer, mais recursos para a saúde é incompatível com a redução do déficit. E, portanto, o que se tenta fazer aqui é, moderadamente, mais recursos onde entendemos que esses recursos são necessários, mas ainda assim uma trajetória de redução do déficit e de redução da dívida. E a Comissão Europeia
diz que a dívida baixará em 2017 e em 2018. Isso são boas notícias. Vê também aqui este equilíbrio? Eu julgo que aquilo que nos separa, a mim e ao João, e de alguma forma as visões políticas para o país, é exatamente o conformismo que o João demonstrou na intervenção inicial, ou na parte inicial da sua intervenção. Foi dizer, bom, se houver uma catástrofe, não há nada que nos salve. Eu julgo que nós temos que pensar exatamente em sentido contrário. Temos que nos preparar para as circunstâncias de dificuldade. E, portanto, esta imagem da acomodação é o que está patente. Reduzir o déficit mostra que nós estamos a fazer isso. E reduzir a dívida. Agora, o que nós não podemos achar é que se houver não há nenhuma medida que salve Portugal ou qualquer outro país da zona euro, a não ser países com muito pouca dívida, tipo 50% ou 60%, de catástrofes. Agora, nós não podemos estar sempre a pensar na catástrofe inimaginável e no apocalipse. Era só isso. Eu percebo. E eu só ia concluir para seguir a minha ideia. O João, aquilo que disse, só acrescenta razão àquilo que eu vou dizer, que é esta ideia de algum conformismo que, de alguma forma, o Conselho de Finanças Públicas e a própria Comissão Europeia aponta, que é o Governo está a fazer os mínimos que lhe competia. Podia ser mais ambicioso, podia estar a preparar o país para o futuro, aproveitar as boas circunstâncias de termos um petróleo barato, termos juros baratos e de termos a economia a crescer e um ambiente internacional favorável, para quando encontrarmos um destes elementos em contraciclo, não sermos os primeiros a tombar numa hecatombe de países que, não estando preparados, obviamente, depois sofrem mais. Aconteceu já no passado e aquilo que todos desejamos, e aqui, de alguma forma, diverjo do João Galamba nesta apreciação, o que nós desejamos é que não volte a acontecer no futuro. Ora, esta ideia de nos conformarmos com o presente, tirar o melhor que o presente tem para fazermos uma política simpática e não termos uma ambição relativamente ao futuro, é aquilo que nos afasta completamente. E aquilo que o João diz é, nós precisamos de aumentar a despesa pública em muitas áreas, com certeza que sim. Não há nenhum político que não desejasse todos os dias dizer que sim a tudo que lhe é pedido pela sua população. Mas há limites. E os limites aí temos a consciência que, a partir de determinado momento, o aumento da despesa pública coloca em perigo o país perante uma pequena redução do crescimento económico do país, porque depois a capacidade do país absorver essa despesa pública já não é possível face a um crescimento menor do que aquele que teve em alguns anos, em que a despesa foi crescendo, e, por outro lado, a circunstância de que, se houver uma alteração de conjuntura internacional em alguns destes fatores que eu referi, como fatores favoráveis à atual situação do país, seguramente que isso terá logo um abalo muito mais forte do que noutros países em que há um maior cuidado no desenho da despesa pública. Ainda sobre a despesa pública e sobre a saúde, por exemplo, há pouco o João e bem dizia que se devia aplicar determinadas reformas para combater o desperdício da saúde. A OCDE aponta que o desperdício da saúde andará nos 25% da despesa global de saúde. Aliás, não é só em Portugal, é uma média da OCDE. O que é que isso significa? Significa que há muito a fazer. São as tais reformas estruturais que são necessárias efetuar. Ora, também aí o Governo não tem apresentado ambição. O Governo, em vez de ter uma política de reformas que, de alguma forma, afronte algumas das áreas onde a despesa é mais forte, e com isso não só melhorar a qualidade do serviço, mas também reduzir os custos, a tal eficiência que o João referia, aquilo que nós temos encontrado é este conformismo, este comodismo, esta falta de ambição que, na minha ótica e na ótica, enfim, de muitos de nós no PSD, não é favorável para o futuro do país. Mas desejávamos estar enganados relativamente a qualquer tempestade que possa vir a acontecer. Uma pessoa deve planear para riscos razoáveis. Toda a gente deve haver uma gestão prudente da vida em geral, ou de um orçamento, tem que, obviamente, ter cenários de riscos e com cenários plausíveis e razoáveis. Obviamente que este orçamento tem isto, tem análise de risco e tem análise de sensibilidade. O que eu estou a dizer é, há riscos que são de tal forma irrazoáveis que não há nenhum planeamento que nós possamos fazer para nos preparar para isso, seja num orçamento, seja em tudo. Ninguém planeia para riscos que têm uma probabilidade zero de ocorrer. Era só isso que eu disse. O PSD tem que começar a dizer, então, é contra a atualização das pensões, é que não pode dizer que
o orçamento é pouco prudente, depois sem concretizar. É contra a atualização das pensões, é contra a redução do IRS, é contra a prestação social de inclusão para pessoas com deficiência. Tenho que dizer exatamente o que é que são contra. Sobre as reformas na saúde é muito interessante, porque as duas principais reformas na saúde são exatamente reformas que melhoram os cuidados e reduzem o peso da despesa. Como? São duas apostas fundamentais, que é os cuidados primários de saúde e a rede de cuidados continuados. A rede de cuidados continuados, criada pelo Partido Socialista em 2006, com uma expansão muito reduzida do anterior governo, e agora com uma nova expansão e um alargamento da oferta de serviços. E os cuidados primários, porque as pessoas, há uma cultura portuguesa de ir quase por automatismo aos hospitais. O passar a ir mais, quer em consultas, quer até em urgências ou certos serviços que normalmente as pessoas recorrem aos hospitais, mas recorrem a centros de saúde, isso não só muitas vezes dá um cuidado mais adequado, como também é mais barato. Ora, aí está uma reforma estrutural que melhora a sustentabilidade do SNS sem sacrificar os serviços de saúde prestados à população. Só uma nota final, o João falou da nova prestação para a inclusão. Essa prestação tinha previsto uma despesa de 60 milhões de euros este ano. Eu julgo que não vai atingir 3 milhões e, portanto, também há muita propaganda. Só entrou em vigor agora. Há muita, exatamente. Estava previsto em novembro e dezembro, era o grau de execução. Muito bem. Muita propaganda e pouca eficácia. Marco António Costa, João Galamba, obrigado. As pessoas que vão receber sabem que não é propaganda. Neste esquerda-direita. Nós vamos fazer um intervalo agora na edição da noite. Depois vai estar aqui em estúdio o Ministro